Sejam muito bem-vindos a esse evento extremamente importante para a nossa sociedade e também para o meio acadêmico. E por quê, né? Quando a gente olha um tema desse, um desastre desse, a gente acha que só tem a ver com aquelas pessoas, só tem a ver com o meio ambiente, mas não. Ele tem a ver com todos os saberes da sociedade. E é por isso que nós temos os diversos cursos aqui hoje. Então hoje completam 9 meses do acontecimento. Foram 252 mortos, 18 desaparecidos. Uma tragédia absurda. E, infelizmente, uma tragédia anunciada. E por quê, né? Por que eu estou falando isso? Os nossos debatedores vão conversar com vocês sobre esse assunto mais aprofundadamente. Porque aqui nós temos as diversas profissões. E você tem a certeza que ali, as pessoas que trabalhavam ali e que cuidavam disso, para que isso não acontecesse, também eram engenheiros, administradores, arquitetos, tecnólogos em logística, em marketing, que também poderiam ter evitado isso. Mas não. O que falou mais alto foi o interesse pessoal de cada um, entre aspas, em prol do lucro de uma empresa. E aí eu quero só fazer uma pergunta para vocês e eu vou deixar vocês com os nossos debatedores aí, com a professora Rosa. Vale a pena o desenvolvimento e o lucro a todo custo? Até mesmo para a nossa vida. Vale a pena? Vale a pena você passar por cima de todos os valores de uma sociedade e até mesmo dos seus para ter lucro e desenvolvimento a todo custo? Porque quem construiu aquela barragem, com certeza sabia que um dia ela iria ruir. E pensou assim, isso vai acontecer daqui a 20 anos, 30 anos, não vou estar aqui mais. Mas eu tenho uma coisa para falar para você também, além dessa pergunta que eu fiz. Data é só você marcar, ela chega. Isso. O tempo passa. Então nós temos que olhar para o futuro quando estamos fazendo algo aqui no presente. E principalmente você, que daqui a alguns meses, ou 1, 2 anos, será um graduado e estará trabalhando nas diversas áreas. A sua responsabilidade é muito grande. E se Deus quiser, eu vou repetir isso para você no dia da sua formatura. Que vocês tenham um excelente evento. Com certeza vocês verão as diversas visões sobre essa tragédia e que será muito enriquecedora. Eu deixo vocês agora com a professora Rosa, que vai mediar o evento. Muito obrigado a todos. Boa noite. Hoje, 25 de outubro de 2019. São 9 meses após
25 de janeiro de 2019. Pouco tempo depois do meio-dia. 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos contaminantes de mineração eclodem e devastam a região do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. 994 mil pessoas são direta ou indiretamente atingidas. 252 pessoas oficialmente mortas e 18 pessoas desaparecidas. Se nós fizéssemos hoje 1 minuto de silêncio por cada um dos mortos em Brumadinho, nós ficaríamos aproximadamente 4 horas e meia em silêncio. A maior operação de salvamento e resgate e busca de desaparecidos da história brasileira. Bombeiros que participaram do evento começam a apresentar sinais de contaminação. 6,5 milhões é o prejuízo declarado pela Vale. São incalculáveis os prejuízos ambientais, sociais e humanos individualmente infligidos. É de R$ 998 mensais o valor pago como auxílio emergencial a cada sujeito adulto daquela população até dezembro, agora no fim do ano. As indenizações para as vítimas diretas ainda não foram pagas em sua maioria. O rio Paraopeba está morto. O rio São Francisco adoeceu gravemente. São 273 dias após o desastre. E vamos falar sobre isso. Para esse debate, nós teremos profissionais das mais diversas áreas, como o professor Hércules apontou. Eu começo chamando a professora Bianca Luiz, mestre em ciências, coordenadora do curso de nutrição. A professora Carla Borges, psicóloga e especialista em administração de RH, coordenadora do curso de RH. O professor Caio Nunes, chefe e gastrônomo, com especialização em coordenador do curso de gastronomia. A professora Maria de Fátima Fernandes Fuji, biomédica, especialista em gestão ambiental, coordenadora do curso de biomedicina. A professora Fernanda Nabão, engenheira civil com especialização em gestão ambiental e engenharia de segurança do trabalho. A professora Yara Fiorazvante Sampaio, advogada e mestre em História do Urbanismo no Brasil. A professora Janaína Domingues, graduada em Gestão Ambiental, com especialização em Gestão Ambiental Municipal, mestre em Engenharia Urbana e doutoranda em Ciências Ambientais. E a professora Svetlana Vladimirova Biletsky, advogada e pós-doutorada em Direito Penal e Processual Penal. Cada profissional abordará os impactos do desastre na sua perspectiva, por 8 minutos. Após as exposições iniciais, a plateia vai ter espaço para fazer perguntas. Mas eu só quero destacar, por fim, uma única coisa. Esta noite, embora a abordagem seja em múltiplas perspectivas, no fundo, nós estamos discutindo ética, direitos humanos e desenvolvimento sustentável e formas de ser e de estar no mundo. Tem uma excelente palestra e eu convido para iniciar os trabalhos a professora Fernanda. Boa noite. Quero agradecer a coordenação pela oportunidade e também agradecer pela presença de vocês. Peço para ter um pouquinho de paciência conosco e vamos poder conversar bastante, né? Discutir aí as consequências de uma tragédia, como disse o professor Hércules, já anunciada. Eu vou colocar um vídeo, Luana, é o vídeo 1, que vai nos fazer relembrar o que aconteceu naquele dia.
A mina Córrego do Feijão faz parte do complexo de Paraupeba da Vale. Esse complexo de mineração era formado por 13 estruturas usadas para várias operações, como disposição de rejeitos, retenção de sedimentos, regulação de vazão e captação de água. A barragem 1, que estava inativa desde 2015, concentrava 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Às 13 horas e 37 minutos de sexta-feira, 25 de janeiro, a Defesa Civil de Minas Gerais foi notificada sobre o rompimento dessa estrutura. Primeiro, a lama chegou até as construções da Vale que ficavam logo abaixo das barragens. Na parte um pouco mais alta, ficavam as baias para veículos, as ferrovias que escoavam a produção e as estradas que iam até a parte administrativa da Vale. Exatamente nesta região ficavam os escritórios da empresa. Só que a estrutura foi varrida pela lama de rejeitos. Corpos e móveis do refeitório da Vale foram encontrados a cerca de 800 metros do local onde ele ficava. É lá que os bombeiros concentram as buscas por dezenas de funcionários que ainda estão desaparecidos. A lama continuou descendo e destruiu casas de um vilarejo perto da sede da Vale. Uma das construções atingidas foi a pousada Nova Estância, que era muito procurada por quem queria conhecer Inhotim. O corpo da dona dessa pousada, Cleusane Coelho Mascarenhas, foi identificado na segunda-feira. 2 dias depois, reconheceram os corpos do marido dela, Márcio Mascarenhas, e do filho do casal. A lama também destruiu uma das pontes da ferrovia que levava à mineradora. Um dos pilares foi derrubado pelos rejeitos da barragem. Foi ali que um funcionário da Vale filmou o momento do resgate de uma sobrevivente, pouco depois do desastre. E os danos não pararam por aí. O mar de lama invadiu fazendas e sítios na região. Plantações foram perdidas e animais ficaram atolados. Em casos extremos, quando não tinha jeito de resgatar os bichos da lama, eles foram sacrificados. Os rejeitos também arrastaram carros e outros veículos nas estradas que ligavam Brumadinho à Vale. 2 ônibus foram achados na lama. Num deles, os bombeiros encontraram os corpos de 10 vítimas. Em pouco mais de 2 horas do rompimento da barragem, a lama contaminada chegou ao leito do rio Paraupeba. Luana, pode abrir o PowerPoint para mim, fazendo favor? Gente, eu sou engenheira civil, eu trabalhei 15 anos com geotecnia e fundações. E ainda continuo trabalhando. Eu faço parte como assessora técnica da Associação Brasileira de Empresas de Fundações e Geotecnia do Brasil. E uma das empresas associadas da ABEF estava prestando serviço para a Vale. Nesses meses, aí, desde aqueles laudos, né, que foram emitidos pelos engenheiros Makoto Nambi e André Yasuda. Inclusive, eu os conheço pessoalmente. Essa empresa, por ser associada da ABEF, ela perdeu 4 funcionários. Desses 4, 3 eu trabalhei junto numa barragem da MMX em Nova Lima, durante 1 ano. Então a tragédia me atingiu profundamente. Mas vamos lá. Primeiro, quando a gente chega na cidade para trabalhar, principalmente sendo engenheiro civil ou outra profissão, nós vamos ali conhecer a estrutura da cidade, né? E aí a gente começa... Bom, então a gente já sabe aí, né, que no dia do acidente, segundo informado pela Vale, nós tínhamos ali 427 pessoas. Então, o refeitório, né, o auditório, o centro administrativo, ele foi totalmente tomado pela lama, né? E hoje ainda nós temos 18 desaparecidos. Então, a mina Córrego do Feijão fica localizada na cidade de Brumadinho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, né? E a história da cidade é que ela foi fundada em 17 de dezembro de 1938. Né? Brumadinho é o nome do povoado que deu origem à cidade. A região do Vale do Paraupeba foi ocupada por bandeirantes no fim do século XVII. E aí se formaram alguns povoados, que até hoje estão. E um deles é conhecido como Brumado Velho, e que deu origem ao nome de Brumadinho, que significa... porque lá tem muitas brumas, né, que são essas névoas ou neblina que a gente conhece aqui em São Paulo, em regiões montanhosas que se formam aí pela condensação da água, né, próximo ao solo.
Geografia. A área lá de Brumadinho tem 639,434 km², 61,8 habitantes por quilômetro quadrado. 2 rodovias diretamente acessam a cidade de Brumadinho. A BR-381 e a BR-40. Brumadinho tem 39.520 habitantes. Hidrografia. Apesar de ter uma população pequena, a cidade ela se destacava por grandes mananciais de água. Então, pelo relevo montanhoso, né? Então aqui é uma cachoeira que era muito visitada por turistas, né? E aí a economia da cidade ela gerava, lógico, em torno da Vale, né? Mas também em torno do turismo, né? Levantado aí. Então, tem o Parque Estadual Serra da Rola Moça, né? Tem toda uma história desse parque estadual bem interessante. A Igreja Nossa Senhora da Piedade, né? Essa igreja ela tem mais de 300 anos de construção. E o Instituto Inhotim. Esse Instituto Inhotim tem uma história interessante, porque era de uma fazenda. E o fazendeiro, né, o nome dele era americano, né? E ele comprou essa fazenda depois de uma desativação de uma mina. E aí ele resolveu montar o instituto, né? E aí o instituto ficou conhecido como Inhotim porque ele tinha o nome de Timóteo, né? O Timóteo, né? E aí ele ficou Senhor Tim, e aí os mineiros falam Inhotim, né? E ficou Inhotim, né? Já conhece mineiro que fala rápido? E aí o município de Brumadinho tem a sua base, né, de economia sustentada pela atividade de mineração, sobretudo pela atuação da Vale. Então, o que são barragens? Né? São estruturas projetadas por engenheiros, né, que utilizam, né, são utilizadas para conter acúmulo de substâncias líquidas ou mistura de líquidos e sólidos, né, provenientes do processo de beneficiamento de minérios, né? Então, isso é muito comum aqui no Brasil, né? Nós temos muitas quantidades aí de minérios, né? E de exploração de minérios, e as estruturas mais comuns são essas. E a Vale, gente, ela tem um total de 133 barragens de minério de ferro no país, sendo que 80% está localizada em Minas Gerais. Então, nós vemos aí que 105 barragens estão em Minas Gerais. Então, precisamos agora entender o processo de construção, né? Então, uma barragem ela é criada através de um dique que é construído inicialmente para que os rejeitos sejam contidos. E aí, então, nós chamamos esse dique de partida. E aí, à medida que a barragem vai recebendo, né, resíduos, né, e rejeitos, novas camadas vão sendo colocadas uma acima da outra, né? E vai sendo formados novos diques, né, com um procedimento que a gente chama de alteamento. E aí o alteamento ele tem diferentes tipos, né, de métodos construtivos, né. Um deles é a montante, que é o caso de Brumadinho. Ele cresce por meio de degraus, né, são feitos com o próprio rejeito sobre o dique inicial e é um dos métodos mais baratos. E nós temos o ajusante, que a barragem vai crescendo sobre ela mesma, na direção da corrente dos resíduos, e vai melhorando a estabilidade da estrutura. Ela é um pouco mais segura do que a montante. E a linha de centro, né? As barragens conforme linha de centro. Então, constrói-se um dique de partida, e os degraus vão sendo apoiados uns sobre os outros, exatamente sobre a linha de centro, ou de eixo do dique, mantendo esse eixo constante de simetria. E é considerado um método intermediário. É um dos métodos mais seguros e também mais caro. Então, tem um segundo vídeo, que é rapidinho. É o vídeo 2.
que é importante eu ressaltar para vocês, gente, na questão da barragem de Brumadinho, esse primeiro dique, ele recebe um tratamento com sistemas drenantes, né? E no momento da construção, em 1976, o primeiro dique não apresenta isso. Então já começou na falha, uma falha já construtiva bem no início da construção, onde a Vale nem operava ainda esta barragem. Quem operava na época era a Ferterco Mineração, que foi comprada pela Vale depois em 2001. A estrutura de Brumadinho tinha 86 metros de altura e uma crista de 720 metros de comprimento, né? Então, os rejeitos dispostos, eles ocupavam uma área em torno de 249 mil metros quadrados. E o volume disposto era em torno de 12 milhões de metros cúbicos. Então, gente, a Vale agora prometeu começar a descaracterizar ou descomissionar as 10 barragens que eles têm nesse processo construtivo de alteamento a montante, né? Então, é um processo de encerramento definitivo da barragem, né? Ou de uso da barragem. Então, a estrutura ela não possui mais a característica de barragem e ela é totalmente reincorporada ao relevo ou ao meio ambiente, né? E aí nós temos o esvaziamento, um dos métodos, né, de descaracterizar a barragem, dragando através de tubos drenantes, né, os resíduos de dentro da barragem, transportando esses resíduos para um centro de tratamento, separando, daí a empresa separa os resíduos em 3 partes, os que pode ser reaproveitado, os que são líquidos, né, em água, descartado em outras barragens ou retornam para os rios, e os resíduos sólidos, que eles podem tapar, inclusive, as cavas abertas pela atividade de mineração. E o outro método acontece a desmontagem, onde os diques são retirados e daí a empresa realiza o reflorestamento. Esse é o método, vamos falar assim, dos mais fáceis, né? O esvaziamento também pode fazer aí a desmontagem e reflorestamento, né? E também esse aqui é o método mais barato, que é o aterro, né, onde um solo é colocado por cima da barragem e se faz o reflorestamento, né? E aí, com a plantação de árvores, aí tenta-se garantir a menor quantidade de infiltração de água. E o que aconteceu na barragem do Córrego de Feijão, né, gente? Nós tivemos um efeito de liquefação, onde a água que estava presente no solo, né, ela foi aumentada por diversos motivos, e aí ela lubrificou as partículas de solo, né, tirando o atrito do solo e tornando ele totalmente líquido, por isso que ele teve essa característica de lama, né? Então, ainda nas investigações que ainda não estão concluídas, estão tentando descobrir se isso estava no rejeito, né, onde as fissuras, né, e a percolação da água estava acontecendo ali, ou estava acontecendo no dique, né? Que foi onde a gente viu aquela foto, né, ou aquele vídeo, ó lá, do rompimento, né? Então, nós já sabemos os locais que foram atingidos pela lama, né? E o maior absurdo foi realmente o centro administrativo da Vale estar localizado abaixo, né? Jusante aí da barragem, né? Então, antes aí, depois, nós temos aí o desastre. E aí nós temos todo o efeito do que isso causou. E aí, gente, hoje eu tomei a iniciativa de ligar para essa empresa que é associada da ABEF, porque eu sei que ficou um sobrevivente e eu sempre fico aguardando que os outros, né, os outros 2 que eu trabalhei, o Noel e o seu Olímpio,
eles consigam recuperar os corpos, porque eles fazem parte desses 18 que estão desaparecidos. E aí eu conversei hoje com o Lieuso e perguntei para ele como que foi na hora do desastre. E se eles tinham percebido que ia acontecer. E aí ele contou para mim assim, ele falou, hoje ele estava melhor, né, porque ele não está trabalhando ainda, ele está afastado, ele quebrou uma perna. E aí ele me contou que no dia, eles foram trabalhar. E daí eles saíram para almoçar às 11 horas da manhã e voltaram ao meio-dia. Nesse intervalo, o Noel ligou para a esposa dele. O seu Noel era encarregado da Fugro há 20 anos, era um dos encarregados mais antigos, e foi com ele que eu trabalhei na MMX, aprendi muita coisa com ele. E aí ele ligou para a esposa e falou assim, eu estou hoje meio preocupado, tudo deu errado hoje de manhã. Só que ele não falou para ela o que deu errado. Daí ele falou assim, eu estou bem angustiado. Quando eles voltaram para a barragem, meio-dia, depois do almoço, né, e começaram a trabalhar, voltaram a trabalhar, eles estavam terminando o 5º furo de dreno horizontal profundo, que é um dispositivo para tentar medir aí a pressão de água na barragem, né, de rejeitos. E aí, de repente, tinha umas vaquinhas, né, uns bois perto da barragem, fora da área da Vale. De repente, esses bois e vacas dispararam, do nada. E daí eles olharam assim e falaram assim, nossa, né, o que aconteceu com elas? Né? Ninguém assustou elas, né? Elas já tinham, acho que talvez, ouvido o gatilho do rompimento, coisa que o nosso ouvido humano talvez não tenha ouvido. E aí, minutos depois, houve o rompimento. O Lieuso, gente, ele só se salvou porque ele estava em cima da máquina de sondagem, da máquina que perfura os poços. Então, a máquina foi flutuando sobre a lama, e aí, depois a máquina foi engolida e ele foi engolido até a cintura. Então, ele quebrou uma perna. Os outros 4 que estavam com ele, a Natália, que é técnica de segurança, o seu Noel, o seu Olímpio e mais um ajudante de sondagem estão desaparecidos até hoje. Então, e aí, gente, eu achei muito interessante esse ensaio fotográfico que foi feito pelo fotógrafo Rafael Freire, que foi feito em 2016, com modelos nus, onde eles se sujaram de lama. E ele estava tentando mostrar para a população local o perigo que a população vivia. Será que era um presságio? E aqui que eu quero deixar as minhas saudades aos dois. Seu Noel, para vocês, é o da esquerda, e o seu Olímpio, da direita. Obrigada. Vou convidar agora a professora Janaína para fazer sua fala. Eu já vi que 8 minutos de engenheiro é comprido, hein, gente? Vai dar mais. Boa noite a todos. Então eu peguei essa imagem porque ela diz muita coisa, né? E todos os lugares assim que eu acabei procurando informações, todos eles deixavam muito claro que a vida foi atravessada pela lama, né? Aqui eu entrei no órgão, né, do governo de Minas Gerais, e nesse órgão eles têm diariamente levantamento de acidentes ambientais. Então é o site do governo do estado de Minas Gerais. Na parte na aba do lado esquerdo, ele tá todos os acidentes ambientais notificados. Praticamente tem, acho que uns 20 por mês lá. Então, você entrando no site, eu peguei esse daqui, que é o que fala, né, de Brumadinho. Então, o horário, para vocês darem uma olhada, né, o horário que foi a descrição da ocorrência. Então, a descrição da ocorrência feita pela Vale foi 1h37. Foi exatamente 1h37. Então, tudo estava acontecendo, mas eles ainda não tinham relatado. E depois tem um outro comunicado de acidente ambiental do governo de Minas Gerais, que daí passa mais uma informação após isso. Então, aqui a área afetada, como a Fernanda explicou para vocês, toda a área afetada. Se a gente imaginar, eu estava até brincando com ela aqui antes de vir, eu pensei assim, em um sítio, você nunca vai colocar a fossa séptica a montante do poço artesiano.
você nunca vai fazer isso, porque você vai contaminar o poço artesiano por coliformes, por outros interferentes. E aqui, justamente, né, e como a Fernanda conhece bem a parte de barragens, ela falou que é um modelo que acontece em muitas barragens, que é a área administrativa e refeitório estar abaixo da barragem. Então, isso é um assassinato, né? É um assassinato feito, velado, olhado, com certeza. E eu vou falar mais alguns itens de impacto ambiental. Na avaliação de impacto ambiental, vocês precisam saber que é uma lei federal. Toda a parte ambiental no Brasil, praticamente, a partir de 1972, lá em Estocolmo, que começou a pipocar a cobrança por medidas de legislações ambientais em todos os países, ela na verdade foi assim, um falando para o outro, e a gente precisa tomar algumas medidas. E no Brasil, isso acabou acontecendo um pouquinho depois, as legislações até hoje, né, elas sofrem alterações. Então, a parte ambiental, de uma certa forma, em impacto ambiental e não em políticas de reflorestamento ou código florestal, que são realmente antigas, mas as novas que estão relacionadas a impacto ambiental são relativamente novas. E uma avaliação de impacto ambiental, ela acontece de duas formas e 2 documentos. A avaliação de impacto ambiental, ela compreende 2 documentos, o EIA e o RIMA. O EIA é o estudo de impacto ambiental e o RIMA é o relatório de impacto ambiental. O RIMA é aquele que tem audiência pública, onde a empresa vai passar para toda a população dessa área afetada o que vai acontecer. Então, todos os problemas que podem acontecer diretamente ou indiretamente a essa população. O RIMA ele é simplificado, tem uma linguagem bem simples, não tem toda aquela linguagem técnica que tem o estudo de impacto ambiental. E ele é mais para você dar ciência à informação. Só que a gente sabe, né, que a maioria dessas mineradoras, elas já são aprovadas. Ela tem vamos pensar assim, né, no relatório de impacto ambiental, ele é apresentado para a população. A população pode levantar a mão e falar, eu não quero essa mineradora aqui. Mas quando a mineradora vai fazer esse documento, ela já está instalada, ela já praticamente já está tudo certo, o governo, impostos, já está tudo certo, é só um documento. Só que não era para ser assim, né? Era para ser realmente levado como uma avaliação de impacto ambiental com todos os seus prós e contras. Então ela nasceu pelo decreto federal 99274 de 90. Ele começa a ser inserido, né, o AIA, é um procedimento integrante de licenciamento ambiental. Nós temos 3 tipos de licenciamento ambiental: licenciamento prévio, instalação, operação. Então, esses 3 tipos de licenciamento, parte, né, da empresa, ela vai fazer uma requisição, né, uma solicitação, e isso vai demorar dependendo de uma fiscalização que vai ter direta ou indiretamente. Mas, através da alteração feita no CONAMA 237, ela identifica como diversas atividades. Então, ela cita quais são as atividades que devem realmente ser fiscalizadas. Como, por exemplo, a ampliação do Viracopos. A ampliação do Viracopos teve um EIA novo e um RIMA novo. Foi feito há um ano e meio, mais ou menos, mas teve todo um processo, um plano de controle ambiental, as áreas afetadas, os vizinhos, que eles tenham um impacto de vizinhança, o ruído, não tem mais a fauna, né? As aves não tem mais ali. Então, todo esse impacto, a área de amortecimento, o que eles vão fazer com essas áreas afetadas. E um dos projetos, né, que precisa de avaliação de impacto ambiental, ou seja, o EIA-RIMA, é a extração de minério. Então, obrigatoriamente, eles têm que avaliar como que vai ser a entrada dessa atividade e como essa região vai ser impactada diretamente ou indiretamente. E o que mais a gente sabe quando tem essa avaliação de impacto ambiental olha a última lá, criação de postos de trabalho. Então, a maior defesa quando você tem uma audiência pública em algum local que vai ser instalada uma atividade potencialmente poluidora, é falar que vai ter um aumento de 4.000 postos de trabalho. Então, a gente precisa começar a pensar, vocês aí, essa nova geração que está vindo aí, vocês têm que começar a pensar até que ponto vale esses postos de trabalho.
E se esses postos de trabalho, a priori, vai ser da região e depois eles vão trazer de outras regiões, se vai ser realmente dessa região. Então, a avaliação de impacto ambiental ela é muito importante, mas ela é importante para que a população saiba realmente o que está acontecendo quando tem uma atividade potencialmente poluidora a ser instalada nessa região. Aqui, só para destacar os impactos que aconteceu após o acidente, esse desastre, a gente tem a qualidade da água, né? Então, o Rio Paraupeba, hoje ele está considerado morto e eles fazem medições diárias, uma de 30 centímetros e uma de 2 metros. Em todas essas, vocês têm os metais, principalmente na profundidade. Por quê? Porque é onde vai ficar sedimentando cada vez mais esses rejeitos, é onde está realmente a concentração muito alta. As medições que são feitas, aqui mais uma imagem das medições que estão sendo feitas. A gente tem uma outra, assim, uma coisa boa que aconteceu, né? A gente tem a resolução 13 de agosto de 2019, que graças a Deus saiu, porque não estava saindo nenhuma legislação para que a gente tivesse uma sensação de justiça. Então, hoje foi proibido esse tipo de barragem, a montante. Então, foi feito não foi publicado no Diário Oficial, agora em agosto, demorou muito, né, porque estava uma briga, ninguém estava querendo aceitar isso e realmente aprovar. Então, hoje, a barragem a montante ela foi proibida, graças a Deus. Então, o que a gente tem aqui nessa imagem acima é uma estação de tratamento dos efluentes, desses rejeitos, né? Então, para evitar que esse rejeito continuasse carreado no Rio Paraupeba. Um dos itens assim, mais importantes que eu vejo é você tirar a umidade desse minério, você tirar a umidade de todos esses sedimentos. Quando você avalia uma empresa que ela tem gera um resíduo sólido, semissólido, que tem uma quantidade grande de água, fica caro para ela mandar para o aterro industrial, claro, porque a água pesa. Então, o ideal é que seja feita a secagem e, por que não, feito leitos de secagem. Claro, nossa, é uma super obra, mas tem outros tipos de equipamentos que podem tirar a umidade. Se você olhar bem essa figura, ela parece muito de se você olhar bem a figura da barragem antes de se romper, você lembra muito de um aterro sanitário. E por que o aterro sanitário não explode? Vamos colocar entre aspas. Porque eles têm drenos. Eles têm os drenos, eles têm, claro, o queimador de gás, metano, que é gerado por todo o processo ali de biodegradação. Mas se você pensar que você tem um espaço, uma área muito grande, e nessa área tirar essa umidade, eu acho que é uma coisa tão simples, né? Uma coisa assim que não precisaria tanto uma avaliação de uma barragem, que essa barragem fosse com tantos líquidos, né? Com tanta umidade, e que isso realmente acabou prejudicando. Eu termino aqui falando para vocês aqui que hoje nós temos governantes, pessoas que estão aí no poder que não são tecnicamente preparadas para o que a gente vê. Então isso é muito perigoso quando você coloca pessoas no Ministério, por exemplo, do Meio Ambiente, que não são da área. Então quando você faz isso, você também está matando tudo que é novo, tudo que pode vir de positivo, tecnológico também, que pode vir na área ambiental. Então eu deixo essa pergunta para vocês aí. Vamos ser capacitados e ser capazes de definir algumas coisas na nossa profissão. Se a gente tem uma capacidade e a gente chega num momento, numa área que nós vamos estar delegando algumas coisas e deferindo algumas coisas, que a gente seja realmente responsável técnico daquilo, não que a gente vá brincar. Hoje a gente tem 3 problemas, né? Brumadinho, queimado na Amazônia e tem contaminação de praia. Olha só como a gente está hoje. Para vocês pensarem. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho a respeito
das patologias que podem surgir a partir desses contaminantes, tá? Bom, esse praticamente todos já falaram, né? Ou então o início. E aqui eu resolvi colocar para vocês um quadro que explica de uma forma muito simples os tipos de contaminação e os eventuais problemas na saúde da população. Então nós temos ali o evento, né, os impactos e riscos. Então a contaminação do rio, por exemplo, se vocês observarem, causa como possíveis efeitos danos aos órgãos alvo. Então as pessoas que entraram em contato direto, que tomaram água, que acabaram engolindo também parte, né, dessa lama ao serem, né, arrastados, eles tiveram vários órgãos. As pessoas que sobreviveram estão sendo monitoradas, segundo o próprio SUS. Brumadinho é uma cidade que tinha uma organização de saúde muito interessante, então eles estão sendo acompanhados, tá? Então a contaminação, por exemplo, do rio faria os danos específicos aos órgãos e ao sistema nervoso. Então, se as pessoas tomarem a água com esses resíduos, tá, contaminantes, esses metais pesados, eles vão adquirir essas doenças ao longo, né, de um período. Essas alterações, elas vão ocorrer a médio e a longo prazo. Então, o que nós tememos em termos de saúde é que daqui a algum tempo as pessoas não lembrem que a razão daquelas patologias são justamente, né, do contato, da ingestão daquelas substâncias que estavam no leito ou no rio, que acabaram sendo transportadas, né, para a forma de água, ou na forma, por exemplo, se nós olharmos o segundo item ali, a contaminação do solo e a atmosfera. Então ali, por exemplo, né, conforme você tem os movimentos de ar levantando as poeiras, e essa poeira com esses contaminantes as pessoas acabam respirando, e aí nós teremos os comprometimentos também de várias áreas do organismo daquelas pessoas, tá? Então nós vamos ter, de uma forma geral, dependendo de todas essas alterações, esses impactos e riscos. Então, por exemplo, a alteração dos ciclos de vetores e hospedeiros. Então, os mosquitos, os diversos tipos de vetores que transmitem doenças, eles também vão ter o seu ciclo alterado e vão transmitir mais doenças também, tá? Embaixo, danos às habitações e infraestrutura, embaixo de todos ali os impactos socioeconômicos. Então, cada item desses de impactos e riscos, eles refletem diretamente sobre a saúde da população que ficou no entorno, que se salvou e que tem acesso, por exemplo, a esse rio, a esses contaminantes ainda, tá? Então, quando eles estão retirando parte desse sedimento, que é uma obra de recuperação do ambiente, parte desse resíduo acaba ficando na atmosfera e as pessoas acabam respirando. Então, de uma forma geral, os órgãos-alvos normalmente são rins, são fígado, a parte do sistema nervoso como um todo, tá? Então, se vocês olharem ali, a gente vai ter as alterações, danos aos órgãos, sistema nervoso, transtornos mentais, depressão, dermatite das diversas formas, mais diversas formas. Por quê? O que é importante entender é que quando essa lama foi arrastada, ela arrastou também todo o sistema de esgoto das casas. Então, além de todos os resíduos minerais, nós tivemos também a contaminação que já era comum nessa rede de esgoto. Então, tudo isso foi para o rio. E, claro, aumentando mais ainda a possibilidade de novas enfermidades, certo? Então, algumas pessoas desenvolveram quadros mais graves, e no caso de diabetes mellitus, ela pode surgir por diversas situações, principalmente em estresse. Então, há um nível maior de diabetes pós-desastres, tá? Diarreias e gastroenterites são muito comuns em torno, né, de áreas de águas contaminadas, os vetores cada vez mais agressivos, alguns tipos de doenças, né, que estavam sendo controladas voltaram com maior intensidade para algumas regiões, principalmente Mariana, né? Depois de 2015,
Hoje já se sabe que muitas doenças estão com um aumento em virtude desse período de tempo em que as doenças foram se somatizando. Depois nós temos, claro, né, uma situação de hipertensão arterial em virtude de todo o abalo que as pessoas estão sofrendo, certo? E principalmente as vias aéreas, principalmente crianças, mulheres grávidas e idosos. Então esse quadro reflete bem toda uma situação de contaminação e a decorrência de alterações na saúde da população. Aqui eu coloquei para vocês, que são dados atuais. Então, no caso de Mariana, as pessoas em contato ainda com aquela poeira, com aquela água contaminada, tiveram aumento de parasitoses, diarreias, gastroenterites, dermatites das mais variadas, infecções das vias aéreas, por exemplo, por inalação daquela poeira, né, toda contaminada. A ansiedade das pessoas em tentar resolver, porque muitos, vocês sabem, muitas das situações continuam ainda sem resolução. Então as pessoas com ansiedade tiveram um aumento de pressão, hipertensão arterial, diabetes aparecendo e várias doenças que já estavam no nível de controle ressurgiram. Principalmente doenças como dengue, como algumas outras, como febre amarela, tiveram aumento em virtude da alteração dos ciclos dos vetores. Aqui eu coloquei para vocês uma avaliação que foi feita por uma bióloga do Instituto Federal de Minas Gerais. E ela mostra com muita clareza as características da composição, por exemplo, da lama, que foi de Mariana, mas é basicamente a mesma de Brumadinho. Então, esses aqui não é para olhar ainda, tá? Então, vamos lá, vou tentar mostrar ali para vocês. Olha, então, a maior quantidade de resíduos é do ferro, depois do manganês, alumínio, e numa quantidade um pouco menor, mais excessiva em relação à ingestão do ser humano, por exemplo, o cromo, que é uma situação gravíssima, o chumbo e o arsênio. Então, os maiores riscos da população em decorrência do que vai acontecer, né, está acontecendo, os riscos, por exemplo, então, a ingestão. Então, água não tratada com a qualidade que se deve dar à população, as pessoas vão acabar ingerindo essa quantidade e vão desenvolver vários tipos de doenças. Uma série de estudos também falam a respeito do alumínio, né? O alumínio pode causar o Alzheimer, que é um dos resíduos que está também na composição dessa lama. Então, a contaminação de uma forma geral, né, atingindo tanto a água, quanto o solo, quanto o ar. E aqui embaixo, as formas de contaminação da contaminação humana. Então, aqui, por exemplo, o maior risco seria da ingestão da água não tratada, né, sem esses resíduos. É importante dizer que o tratamento de água é muito difícil. Para ser retirado esses metais pesados, a quantidade, o nível muito alto, então o processo é um processo caro. Então o maior risco é a ingestão de água. O segundo problema seria a irrigação com essa água de hortaliças e de os animais também que bebessem essa água. Então, de uma forma secundária, as pessoas ao ingerirem os alimentos, ingerirem, né, de uma forma sem controle, né, sem saber que estão comendo, vão sobrecarregando o organismo, certo? E a última, a forma de contaminação da poeira, que é o grande problema que nós temos hoje em Mariana. Aqui eu coloquei para vocês só para terem uma noção das doenças decorrentes desse excesso de elementos químicos. Então, o elemento químico ferro, que é um dos que aparece em maior quantidade, vou eu de novo. Ele aparece como, se a quantidade não for uma quantidade muito intensa, a pessoa apresenta vômitos, diarreia e dor abdominal. Pode ser acompanhado ou não com sangue nas fezes, tá? Agora, uma quantidade maior ingerida por um longo período vai desenvolver uma insuficiência hepática. Por manganês, comprometimento do sistema respiratório e comprometimento do sistema nervoso central. As manifestações, principalmente no sistema nervoso central, alteração de memória, tá? Doença de Parkinson, embolia, bronquite. Várias pessoas podem desenvolver
fraqueza muscular, cefaleia, esquizofrenia, como doenças ao longo, médio e longo prazo. E no caso dos homens, muitos podem apresentar impotência sexual. Intoxicação por cobre. O cobre, ele está numa quantidade muito alta. Foram feitas várias análises pelo SOS Mata Atlântica. E as sintomatologias são principalmente irritação no nariz, dificuldade para respirar, asma e tosse constante. Isso é muito comum nos primeiros meses. E se perdurar, né, o contato, nós teremos alterações no fígado, nos rins, no sistema nervoso e pele. O cromo, as análises que foram feitas, 42 vezes maior do que o aceitável pela legislação. E ele pode causar e causa efeitos mutagênicos, ou seja, alterando toda a biota, tanto dos animais quanto dos vegetais. Então, causa alteração genética, tá? Não só no ser humano que entra em contato, mas com todos os outros seres vivos em contato com esse tipo de metal. E o alumínio, por último, ele pode causar várias alterações como cólicas, anorexia, náuseas, né, fadiga. No caso de crianças, pode alterar o metabolismo do cálcio, desenvolvendo raquitismo, alterações neurológicas e graves mesmo, danos ao tecido cerebral. Tá? O alumínio já está provado que ele provoca e faz um agravamento do Alzheimer. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito boa noite a todos. Sou arquiteta e urbanista, como a professora Rosa bem falou no começo da nossa estadia aqui. E o desastre de Brumadinho, o que mais me faz pensar é sobre essa demanda habitacional que todo desastre ocasionou. Nós sabemos que a política de habitação social no Brasil é muito deficiente, né? É muito recente os programas da década de 70, basicamente, que tendem a atender um pouco melhor essa população. O desastre de Brumadinho evacuou cerca de 92 mil pessoas. Pessoas, inclusive, de outras cidades. 24 mil pessoas foram desalojadas, o que numa família tradicional brasileira equivale a mais ou menos 6 mil famílias, né? Generalizando aí, para uma família de pai, mãe e 2 filhos. Em 2018, o IBGE divulgou dados para o estado de São Paulo, em que, na verdade, tínhamos 1,5 milhão de pessoas de baixa renda vivendo em situação de risco, né? Vivendo em habitações não adequadas, habitações de um domicílio, habitações improvisadas, habitações com risco de deslizamento. Minas já tinha quase 1 milhão em 2018. Pergunto agora, né? Como fica essas habitações? Nós, arquitetos e urbanistas, né? Assim como os professores estão falando das suas áreas, temos essa responsabilidade de atender essa demanda habitacional dessa população, dessas 24 mil famílias que continuam sem habitação. Um mês, essas 24 mil famílias ficaram alojadas em ginásio. Posteriormente a isso, à medida que foram ganhando, a Vale disponibilizou essa renda de R$ 998 por adultos, eles foram saindo desses ginásios e ocupando albergues, residências de familiares. Temos ainda vivendo em ginásios cerca de 138 famílias. Para onde vão essas pessoas? Onde esses jovens vão estudar? Como essa cidade vai ficar? Desde a década de 70, como eu disse, a gente vem tentando reparar problemas de habitação.
mas nós não nos atentamos a reparar os problemas que causam a falta de habitação, como a professora Fernanda, que abriu a palestra, bem falou. Nós não nos atentamos a isso. O Estado de São Paulo arca com 37% desse déficit habitacional do Brasil inteiro. Cada uma das nossas residências, cada uma das nossas casas que venham a ser projetadas, cada uma das nossas cidades, são pensadas de acordo com a sua história, com o acordo com o que acontece. Brumadinho precisa ser reconstruída, né? Precisa ser reconstruída aos moldes do que aconteceu, aos moldes de atender essas famílias, aos moldes de atender os 183 famílias que continuam em ginásios, atender os jovens que estão sem escola, atender as famílias que estão alojadas em casas que a gente não sabe para onde vão ao fim desse ano, sem receber essa ajuda da Vale. Que essa cidade, que Brumadinho, continue contando essa história. Que ela seja um museu, assim como Iotim é, que ela seja um museu a céu aberto do que aconteceu, do ocorrido, que ela não deixe de ser, que ela seja reconstruída em moldes que todos da população lembrem e contem a história para os seus avós, para os seus netos, para os seus bisnetos. Mariana, em 2015, foi desastroso, mas deixou espaço para acontecer de novo, em 2019. Isso tem que ser resolvido. Essa mensagem que eu gostaria de deixar, que cada um de nós possamos pensar em como ser construídas essas cidades, como devolver essas casas, como devolver a dignidade dessa população que foi perdida. Muito obrigada. Vou passar para o meu chefe preferido, Caio Nunes. Eu vou voltar, porque a gente quer falar muito, falar sentada, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem daqui desse auditório já tinha ouvido falar sobre o Instituto Inhotim antes do desastre? Olhem para o lado. Percentual mínimo? Mínimo. E aí o que acontece? Acho que eu vim para cá por conta de um depoimento que eu fiz na sala de jantar dos professores. Eu estive em Mariana no início desse ano, no dia 2 de janeiro desse ano, eu estive em Mariana e eu relutei muito para ir até Mariana. Eu fui fazer todo o centro histórico, as cidades históricas de Minas Gerais, e eu relutei muito para ir em Mariana, porque o que tinha em Mariana depois do desastre? Ninguém tem essa informação. Então a gente fica pesquisando e olha, será que vai ter o que vem em Mariana? Será que não tem mais o que vem em Mariana? E Mariana está lá. Então, nós de RH, e aí eu pego no pé mesmo, a gente não pode perder a referência de pessoas. Foi feito um levantamento, eu até anotei aqui, 300 funcionários estavam na barragem aquele dia, 128 entre mortos e desaparecidos. Pararam para pensar no impacto de gente nesse lugar? É uma dor que não tem cura. O índice de suicídios aumentou muito, e eu nem vou dar em números, porque é assustador. 23% são tentativas, 23% de aumento de tentativas. Remédios, 60% maior, com antidepressivos, ansiolíticos, 80%. E psicóticos, né, antipsicóticos, 143% de aumento de consumo de remédios. Então não é só um impacto ambiental, é um impacto social e é um impacto amoral. Porque nós vimos muitas coisas acontecerem e a gente fica quieto. Nós profissionais temos que olhar para aquilo que nós fazemos e correr atrás, modificar, denunciar. Existem denúncias,
como fala, protocoladas da própria Vale, de funcionários da Vale, e que a justiça não fez nada. Então é mudar esse foco, está nas nossas mãos mudar essa realidade. Não tem que acontecer mais Brumadinho, Mariano, qualquer coisa que seja. A mudança está na gente. Uma coisa que me chamou também a atenção é que os gastos, né, o impacto econômico da coisa. Em 2018 foram gastos 55 milhões de reais para gestão da saúde pública. Será que eu posso chamar isso? Esse ano, só até agosto, 70 milhões de algo que poderia ter sido evitado. Então nós podemos mudar essa realidade, sim, observando mais, denunciando mais, fazendo o nosso trabalho como profissionais. E o RH, e o psicólogo, e o engenheiro, e o arquiteto, e todos nós temos que fazer alguma coisa. Poderia ter sido evitado. O outro dado, né? Os setores que foram mais prejudicados nós vimos, que é o turismo e a produção de hortaliças. E aí a minha colega aqui vai falar, não vou entrar na seara dela. Mas olha que curioso, né? Até hoje, 2,5 mil bombeiros ajudaram no resgate. E houve um aumento de bombeiros formados para ajudar. Então, na dor, nós fomos procurar saída. Então, nós conseguimos mudar essa realidade. As indenizações, elas são temporárias, como a professora mesmo colocou. Eles estão tentando prorrogar para 2020, mas provavelmente em dezembro não haja mais. Mas com esse apoio, será que fez alguma diferença? Quando eu olhei as vagas, me chamou a atenção os tipos de vagas. Tem lá, vigia, eletricista, RH, promotor de venda, inspetor, operador de máquinas, serviços gerais, vendedores, enfermeiros, médicos. Tem profissão, tem vaga para todo mundo. Então nós podemos sim abraçar Brumadinho, de uma forma ou de outra, fazendo essa diferença. Então está nas nossas mãos. Boa noite, pessoal. Então, diante de tudo que a gente já ouviu, e quando a gente pensa que uma das principais atividades, sim, era a mineração, mas outra principal atividade também era a agricultura, né? Então, muitas famílias viviam da agricultura, da plantação, né? Da piscicultura, pelo rio Paraupeba, e tudo isso foi destruído. Então, foi tudo embora. E a gente não está falando de algo em tempo curto, isso vai ser a longo prazo, porque em quanto tempo essa terra vai se recuperar para que eles plantem de novo? Talvez nunca mais. Então é algo permanente, onde dezenas de famílias perderam o local de trabalho, o sustento da família. E além disso, muitas regiões de Brumadinho eram responsáveis, muitas regiões em torno de Brumadinho eram responsáveis pelo grande abastecimento do SEASA, da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, perdeu-se esse grande abastecimento. E hoje, com as pessoas morando lá, do que vão viver e o que vão comer, né? E aí entra com o que a professora Fátima falou. Então, a poluição está espalhada no ar, na terra, na água. Então, se eu planto algo, o solo está contaminado, eu vou comer contaminado. Então, da onde está vindo essa alimentação, como eles estão fazendo na região, né, e tudo que eles perderam. Fica complicado, né? Talvez eles estejam vivendo, tentando sobreviver, mas a gente não sabe a que custo e como que essa saúde vai ficar a longo prazo, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso. E o que a professora Carla também falou, quando a gente tem alguma situação de risco, a gente acaba ajudando, que foi o que aconteceu no início, né? Então as pessoas se mobilizaram, eles até pediram para parar, para de mandar alimento, para de mandar coisa que já está demais. Mas e agora? Eles estão lá, eles continuam lá, né? Eles estão gritando por ajuda ainda. Então eu acho que era mais isso que eu ia falar, não tinha muito mais, mas para a gente ver que afeta todas as instâncias, né? Acho que todo mundo está afetado.
Então é mesmo um momento da gente refletir e ver como que a gente, como profissional, qual a diferença a gente pode fazer no cenário. É isso. Eu vou passar o microfone para a professora Svetlana Biletsky, que eu peguei no pé dela, tô falando, Lana, cuida do teu tempo que você fala pra caramba, né? Ser muito íntimo não é bom, tá, gente? Vou contar. E aí ela tava assim, mas então, você fala o que eu falo pra caramba, tá todo mundo falando pra caramba, tá todo mundo falando pra caramba. Eu vou passar o microfone pra ela, tenho certeza que ela vai sair com uma piada. Aguentem firme, tudo bem? Caríssimos e caríssimas, satisfação estar aqui com vocês, excelente noite. Eu só preciso, antes de tudo, fazer uma perguntinha. Todo mundo jantou? Não? Então eu vou falar para vocês aguentarem um pouquinho. A gente pediu para vir uma pipoquinha para vocês me ouvirem até uma meia-noite, tá certo? Ó, a Bianca até respirou fundo. Eu vou ter que falar isso, pessoal. Eu fiquei por último proposital, porque vocês imaginem advogada, professora e mulher não fala quase nada, né? Então, proposital me deixaram por último. E aí eu ficava aqui no ouvido da professora Rosa falando assim, cada minuto a mais que você concedeu para todo mundo, você multiplica por 4, então eu tô com crédito para falar 45 minutos com vocês. Então, por favor, aguentem um pouquinho aí. O Caio, a professora Carla, a professora Bianca agilizaram porque eles já sabem como eu sou, vocês viram que eles são. Pessoal, brincadeiras à parte aqui, eu fiquei muito feliz com o convite para eu estar fazendo esse bate-papo com vocês e trazer um pouquinho da visão jurídica aí. E eu fiquei por último não só por eu falar bastante, mas também para a gente ter uma perspectiva, o quanto cada uma das áreas de alguma forma tem uma visão e são afetadas. Não precisa ir embora não, que eu vou falar 5 minutos, tá, gente? Pessoal, brincadeiras à parte aqui, eu preciso só fazer uma perguntinha bem rápida para vocês. Quem aqui esse ano comprou uma bicicleta, ou um celular novo, ou algum utensílio doméstico, ventilador? Alguém comprou alguma coisa esse ano aí? Um carro? Vixe Maria. Mas deve ter comprado um berço, uma babá eletrônica, uma geladeira, um fogão, exatamente, ó, máquina de lavar, ferro de passar roupa. A gente está trazendo uma perspectiva aqui, o quanto a tragédia de Brumadinho nos impactou, mas a gente também não pode deixar um outro olhar, que é o quanto também a gente depende dessa matéria-prima. Nós estamos aqui hoje graças à matéria-prima oferecida. Então a gente tem que ter uma perspectiva assim, a gente não pode condenar completamente uma empresa, mas saber que a gente tem que ter uma postura e um raciocínio de um desenvolvimento sustentável. E dentro desse desenvolvimento sustentável, quando a nossa Constituição de 88 foi promulgada, se pensou nisso. A Constituição pensou nesse meio ambiente ecologicamente equilibrado, que seja preservado para as presentes gerações e para as futuras gerações. Isso na Constituição está não só como dever do Estado, mas de toda a coletividade. E aí eu preciso dizer que me enche os olhos quando a gente tem essa oportunidade da gente debater sobre isso e vocês têm a postura de um mínimo de maturidade de estarem aqui interessados para ouvir, porque é responsabilidade nossa também. Não é só do governante, não é só da empresa que está diretamente relacionada a isso, mas a todos nós, porque nós também somos afetados, tanto nesse desenvolvimento, quanto no impacto que esse eventual desenvolvimento pode trazer. E sabendo que o desenvolvimento é extremamente necessário, a Constituição procurou equilibrar esse desenvolvimento sustentável com a proteção ambiental. E, como a professora Janaína bem colocou, a Constituição trouxe esse estudo de impacto ambiental, que deve ser feito previamente, e depois esse RIMA, que é esse relatório de impacto ao meio ambiente, depois que a atividade já está acontecendo. Então, em que pese de ter todo esse estudo prévio, o que prevalece para nós, e isso até em termos de lei, é o princípio da prevenção. Então, a gente deve prevenir aquilo que a gente tem conhecimento que
pode acontecer e precaver aquilo que a gente ainda não conhece, que as outras áreas não tiveram a possibilidade de estudar e compreender quais são de fato os impactos que podem acontecer. Então, ainda que se gere muito emprego e ainda que a população concorde, se ficar demonstrado nesse impacto que a atividade, uma vez desenvolvida, ainda que dentro da legalidade, ela traga malefícios para aquela região, ela não vai poder acontecer. E isso aconteceu a partir de 88. A gente tem que entender que muitas mineradoras já estavam instaladas antes da Constituição. Então não dá para a gente retroceder e falar, destrói tudo, porque agora a gente tem uma nova lei. A Constituição passou a vigorar a partir de 88 para frente. E aí depois disso vieram uma série de leis, e eu vou citar duas leis que são de extrema importância para o presente momento. A primeira delas é a Lei de Crime Ambiental, que é a Lei 9.605, de 98, que trouxe os crimes ambientais. E quando a gente trata o direito, a gente tem a função de prevenir aquelas ações que são indesejadas para nós. E nós, pensando na Constituição, nós temos que preservar o meio ambiente porque é interesse nosso e das futuras gerações. E quando eu afeto a flora, quando eu afeto a fauna, quando eu afeto o rio, quando eu poluo o ar e quando inclusive eu destruo o patrimônio histórico e cultural, isso é crime. Só que eu não preciso esperar a lei funcionar depois que uma desgraça anunciada já aconteceu. A partir do momento que se tem aquela ação e aquela ação pode gerar uma futura degradação, eu preciso evitar para que eu não responda perante a justiça. Mas mais do que isso, em 2010 veio a Política Nacional de Segurança de Barragens. Alguém já tinha ouvido falar que tinha uma lei para cuidar de barragens? Alguém aqui já tinha ouvido falar? Não. Em 2010 veio essa lei, que foi a Lei 2.334, que a lei, em seus diversos artigos, e vejam vocês como é interessante, porque a gente precisa do direito, a gente precisa de uma lei para dizer como outras áreas devem atuar. E aí a lei dispõe que você tem sim uma série de observâncias, tanto no planejamento de uma barragem, quanto numa construção de uma barragem, quanto na manutenção de uma barragem e finalmente na eventual desmontagem aí dessa barragem. E para que tudo isso? Para que a gente danifique o menos possível o meio ambiente. Então não adianta nada, gente, depois que a tragédia aí, que não posso nem falar desse nome, mas talvez a desgraça anunciada, depois que isso acontece, não adianta a gente buscar a justiça para a gente buscar indenizações, porque ainda que as indenizações pudessem ser muito boas, ainda assim a gente não conseguiria recuperar o meio ambiente. E um princípio que vigora justamente é a prevenção e a precaução. E em caso de dano, o que deve se condenar no primeiro momento é a reparação desse dano. Em algumas situações são fáceis pensarmos em reparações com eventuais plantações de arvorezinhas. Mas se a gente pensar no que aconteceu em Brumadinho, a gente não consegue pensar numa reparação. Eu não tenho como reparar. Vocês ouviram tudo o que aconteceu com o meio ambiente. Então, o que adianta eu procurar reparar? Não tem como reparar. E ainda que fosse possível reparar, isso demoraria séculos para a natureza e todo o ecossistema, como todos os demais falaram aqui, a se recuperar. Então, o que resta para a gente nesse momento? Se buscar indenizações. A família que estava hospedada naquela pousada, recentemente, agora no final de setembro, saiu a sentença do juiz determinando uma indenização de 11.800.000. A gente pode pensar no primeiro momento e falar assim, tá, até que foi razoável a indenização, mas isso não me traz vidas de volta, e isso tampouco faz com que eu recupere o meio ambiente. E mais do que isso também, o que a gente tem que pensar é que ainda que a gente tenha toda uma responsabilização, e quando a gente fala em crime ambiental, a gente fala em responsabilização civil e penal, ainda assim o que me resta?
Então, o que a gente tem que, enquanto parte da comunidade, vocês como futuros profissionais na área de vocês, é pensar que não é só médico que lida com vidas. Todos nós temos responsabilidades em relação a vidas, independentemente da área que a gente atue. E aí, quando a gente fala na questão aqui de vidas, eu relembro o número de mortos e a gente pode até falar e pensar numa eventual responsabilização por homicídio. Porque se eu conseguir demonstrar que, de alguma forma, aquelas pessoas não preencheram os requisitos da lei ao manter aquela barragem, não verificaram todo o aparato necessário, a drenagem como deveria acontecer, elas podem vir a serem responsabilizadas pelo crime de homicídio. E a depender da situação não seria sequer homicídio culposo, que é aquele que vocês sabem que não tem a intenção de matar. A gente poderia falar num homicídio doloso, com aquilo que a gente chama de um dolo eventual. A pessoa até cogitou que poderia acontecer alguma coisa de errado com a barragem, mas ela preferiu correr o risco e falar, vamos seguir a atividade aqui. O que fica a mensagem para a gente e eu sei que já meu tempo já acabou, o que fica a mensagem aqui para a gente é a postura que a gente tem que ter enquanto profissional. Não é deixar de fazer uma atividade ou terceirizar responsabilidades, é pensar que se a gente se propôs a fazer, é fazer bem feito, seguindo todos os padrões, todas as posturas e não contar com a sorte assim, talvez não tenha ficado muito bom, mas seja o que Deus quiser. Porque quando a gente está na época da faculdade, a gente tem que apresentar algum trabalho, às vezes a gente está na correria, a gente fala assim, bom, não está muito bom, mas seja o que Deus quiser, pelo menos eu fiz o trabalho, né? Então que vocês possam ter essa perspectiva e saber que a gente tem que entender que isso não acontece em outro estado, isso não está distante da gente. Estamos sendo diretamente afetados com o que aconteceu em Brumadinho e acho que ficou uma mensagem para a gente olhar sobre todos os prismas de todas as áreas aí. Muito obrigada, gente. Uma estrelinha, Lana, foi super obediente. Pessoal, agora... Agora eu vou abrir para perguntas, tá? Eu só quero que antes de vocês fazerem as perguntas, vocês se apresentem, digam o curso que vocês são e o semestre, tá? Detalhe importante, não tem pergunta errada, tem a pergunta que vocês querem fazer. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Gabriel Nunes, eu sou do último semestre de RH e eu quero expor a minha opinião referente ao que aconteceu. Vamos pegar a Vale como empresa privada e vamos analisar o setor público. A Vale comprou a barragem em 2001 e a construção foi feita por outra empresa, correto? O governo ele não é responsável por fazer a fiscalização mensal e os relatórios pela saúde pública da população? Como que a Vale é a principal responsável? Eu não estou tirando a culpa da Vale, mas eu estou compartilhando também com o governo. O governo fez as fiscalizações e toda a multa que a Vale pagou foi para o governo. Consequentemente, ele teria que investir na população. E ele não investiu na população. Esse dinheiro sumiu. Como que o governo ele vai se comportar com o que aconteceu? Porque a culpa, no meu ver, é do governo. Porque se ele bloquear a Vale e tira as pessoas da cidade, isso ia acontecer e não ia ter ninguém lá. A minha visão está certa perante a de vocês, profissionais de cada área, ou não? Só para você pensar um pouco. A Vale foi responsável pela ajuda em 80% na eleição de governador, presidente. O que o governo vai fazer com uma empresa que ajuda 80% nas campanhas eleitorais? Não seria fazer com a empresa, mas o que eles iriam fazer com a população que estava sendo prejudicada pela empresa? Sim, mas eu só coloquei no ar para vocês imaginarem a grandiosidade desse mecanismo. É um mecanismo isso, tá? Então, se você imaginar
que uma empresa ela é tão forte a ponto de ex-líderes dessa empresa ir e vir do governo, para o governo. Se vocês pesquisarem, várias pessoas que estão na diretoria da Vale já foram parte do governo e hoje voltaram. E eles têm que ficar em torno de 6 meses fora, mas teve pessoas da Vale que ficaram entre 1 mês, saíram do governo e 1 mês já estavam na Vale de novo. Então, assim, o governo sim tem que dar toda a infraestrutura para uma cidade, uma infraestrutura urbana normal da cidade. Antes, depois, durante. E assim, o que eu vi a notícia é que a Vale vai parar a ajuda de custo também para a prefeitura, porque se a Vale não está tendo atividade, ela não tem que dar imposto para a prefeitura. Em dezembro, o prefeito já não está sabendo mais o que vai fazer. Ele já até noticiou isso, que a partir de dezembro ele não sabe o que ele vai fazer com a cidade, os cortes que ele vai fazer, por quê? Porque a Vale pagava os royalties para a cidade e vai pagar só até dezembro, porque eles não estão tendo atividade, eles declararam que não estão tendo atividade, então em dezembro eles vão parar de ajudar a cidade. Então... Gabriel, agora falando sobre o ponto de vista legal, eu entendi que você disse, o governo fiscalizando a empresa foi multada, pagou as multas. Se a gente pode falar de uma eventual corresponsabilidade aí do governo, né? Quando a gente fala sobre o ponto de vista jurídico, a gente tem, se entende que é dever do Estado também fiscalizar as eventuais atividades nocivas, e não só isso, até quando a gente fala num restaurante, a gente tem a questão da vigilância sanitária, até eventualmente poder fechar um estabelecimento se ele não estiver cumprindo as normas. A gente pode falar, juridicamente falando, e eu não estou dizendo que isso eventualmente irá acontecer, mas sobre o ponto de vista jurídico e legal, a gente tem uma eventual responsabilização, que é o que a gente chama de responsabilidade civil do Estado. Uma vez que o Estado deixa de fazer algo que era dever dele fazer, ele pode sim ser punido por meio de indenização. Então, eventualmente, se houver uma ação judicial e demonstrar que o Estado foi omisso nessa fiscalização, se havia demonstração e o fiscal chegou até ali e verificou que a barragem estava inapropriada e não cumpriu o dever dele, ele pode responder sim no que a gente chama dessa responsabilidade civil do Estado. E aí seria título de indenização. Só que a gente sabe que, além disso, ainda que ele venha eventualmente a ser punido, o Estado ele paga por aquilo que a gente chama de precatórios. E eu costumo brincar que é o famoso ganhou, mas não levou, porque as indenizações seriam pagas depois de muito tempo que há uma fila em que o Estado faz o pagamento aí. Agora, em contrapartida, se o Estado demonstrar que, de fato, ele esteve presente, que ele fiscalizou, que ele apontou todos os erros, que ele, de alguma forma, aplicou sanção, né, multou, e ainda assim a atividade continuou acontecendo, aí a gente tem duas questões. Se ainda estava no prazo de funcionamento ou se ele viu, já era o caso de fechar e tomar uma providência mais drástica e ele deixou de fazê-lo. Agora, se ainda estava no período de aplicação de multa e ele exerceu isso, a gente não vai poder falar na responsabilização dele daí, tá? Mas só para finalizar também, Gabriel, o seu comentário, ele na verdade, ele reflete muito a qualidade da cidadania que nós temos no Brasil, que é uma cidadania contaminada pela corrupção. A gente sequer acredita que vai haver de fato alguma punição para o Estado e acaba torcendo muito para que a Vale do Rio Doce, que é mega poderosa, como apontaram os colegas, seja de fato punida, né? Efetivamente punida. Quer falar? Gabriel, deixa eu só esclarecer uma coisa. Tem um mecanismo do governo, né, que ele utiliza como blindagem para ele mesmo, que são esses relatórios que a gente entrega de segurança da barragem. Tanto é que a empresa terceirizada pela Vale, a Tuvisud, que é alemã, tem uma unidade aqui no Brasil de geotecnia, né, com os 2 engenheiros que eu citei no começo, e eles foram, sim, negligentes, né, em algumas pontuações ali, em alguns momentos de fatos que aconteceram na barragem, desde quando eles falaram assim, vamos parar de utilizar essa barragem, né, em 2015 e 2016. Em 2017 teve um evento fatídico de uma instalação de um dreno horizontal profundo que a água verteu
para cima, né, no leito da barragem. E aí isso chamou a atenção. Porém, o que a Vale fez? Ela emitiu laudos e quando ela preenche os requisitos do governo, ela omitiu fatos. Então, assim, como que o governo poderia saber o que realmente estava acontecendo? O número de fiscalizadoras que nós temos no Brasil, gente, para barragens especificamente, é muito pequeno. E mesmo que exista em quantidade suficiente, nós entramos aí na seara da corrupção, né? De onde que as pessoas se submetem a diversos aí favores, chantagens, para, né? Gente, eu posso citar um exemplo. Sábado eu fui visitar uma obra em Praia Grande. Eu era a 6ª engenheira civil com especialização em geotecnia e fundações para ver o prédio. Vocês vão ver, esse prédio vai cair. Aí o dia que cair eu vou falar para vocês, ó, gente, era aquele prédio, que eu não posso falar agora. Mas o cara, o engenheiro responsável da obra, escuta essa, gente. O engenheiro responsável da obra falou assim para mim: Fernanda, o que você fala? Eu falei, ó, tá no grau de risco 4, próximo à ruína. Não tem o que fazer, vai cair. Aí ele ficou quieto assim, daí ele falou, bom, você vai emitir o laudo assim? Eu falei, vou. Eu falei, se você quiser pagar o laudo assim, porque eu já tinha entendido que outra pessoa tinha ido, mas eu não tinha noção de quantas. Aí ele falou assim, olha, então, Fernanda, se for para emitir o laudo assim, eu vou te pagar só a visita, pedágio, gasolina, alimentação, ida e volta. E a sua diária. Eu falei, perfeito. Daí eu falei assim, você já sabe se vai cair ou não? Alguém já te falou? Ele falou, então, tem o primeiro laudo que o cara falou a mesma coisa. Daí eu falei, certo. Eu falei, eu sou a segunda? Ele falou, não, você é a 6ª. Quer dizer, depois de tudo que já aconteceu em 2019, gente, vamos lá. É isso que eu falo para os meus alunos, tem alunos meus aqui. Eu falo assim, que engenheiro, ele mata mais que médico. Médico, gente, mata um de cada vez naquela maca. Engenheiro, não. Vocês estão vendo com os próprios olhos que a terra há um dia de comer. Tô errada? Brumadinho é um dos maiores desastres, gente. É um dos acidentes de trabalho, um dos maiores do mundo. É o 2º maior do mundo. Pesquisem o primeiro. É o 2º maior do mundo. Daí tivemos o prédio que caiu agora, semana retrasada. Nós tivemos outra situação, e outras situações, e outras situações. Então, assim, se a gente se deixar subornar ou desmerecer a nossa profissão, não sei pra vocês, gente, mas a minha faculdade custou caro. Em todos os sentidos. Tempo, dinheiro, investimento, tudo. Então, assim, meu CREA vale muito pra mim. Eu era a 6ª engenheira que o cara estava tentando obter um laudo. Não sei qual vai ser o louco que vai fazer isso. Provavelmente vai ter um, mas o prédio vai cair. Você está entendendo? A barragem acontece a mesma coisa, infelizmente. Vamos para a próxima pergunta. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Bem-vinda, Thales. Eu te amo. Também te amo. Boa noite, gente. Comentando o comentário dele só, mesmo que o governo prestasse essa assistência, que não houvesse esse vínculo que tem com a Vale, ainda que eles tirassem toda a população, o desastre ambiental existe. Então a gente já tem um problema que é gritante. E aí eu trago a minha questão. Muito se falou que Brumadinho está lá. Vamos abraçar Brumadinho, Mariana está lá, vamos abraçar Mariana, mas também muito foi dito que os desastres estão lá e a gente não sabe quando isso vai mudar. Não sabe se daqui 100, 200, 300, não sabe quanto tempo isso vai levar para se restabelecer. Como que uma cidade pode se levantar diante de um desastre desse com dimensões ambientais, porque particularmente a gente até comentou aqui, é o nosso pequeno Chernobyl. Eu entendo que é uma questão que, se não tem como reverter, como que a gente pode reinventar essa cidade? Refazer ela? Eu vou só ajustar a sua pergunta, Thales, por uma questão de pegar uma boa ideia como foi a sua. Eu acho que a pergunta é um pouco maior.
Quando um país vai se reinventar, e lamentavelmente a gente tem visto por parte do governo federal, mas também replicado por governos estaduais e governos municipais, uma ideia de governo restrita a uma ideia de partido político, e não uma ideia de governo ampliada para o sentido de nação. Era de verdade, para a nossa nação brasileira, estar toda ela aplicada para evitar que situações como essa se repetissem como aconteceu em Mariana. Mariana seria suficiente se a gente tivesse uma cidadania de qualidade. Lamentavelmente, a gente acaba, por razões contextuais, elegendo um governo que tem feito muito pouco nesse sentido. Mas pior, Thales, a gente tinha outra opção de governo que também talvez não atenderia a necessidade. E eu acabo, no mais das vezes, fazendo uma relação direta com a qualidade da cidadania, como eu contei para o Gabriel, mas notadamente com a qualidade da nossa educação. A gente se satisfaz com muito pouco. Com muito pouco. E como a gente se satisfaz com muito pouco em termos de educação, a gente se satisfaz muito pouco em termos de o que a gente recebe dos nossos governos, em termos de serviços, em termos de governança propriamente dita. E aí a gente cai nessa ratoeira de ficar sempre velando os nossos mortos. Concordo, mas diante de uma situação como essa, aconteceu. A gente tem que abraçar Brumadinho. A gente pode abraçar Brumadinho turistando, mas eu vou lá, eu não sei se a qualidade da água, ela é lá. Então, eu não sei se ela é salubre, se é insalubre, eu não sei quais os riscos que eu estou exposta. Então, o quanto a gente pode acolher? A gente tem um problema governamental que não é de hoje e que, sinceramente, como a professora bem colocou, a gente poderia não ter escolhido esse governo e ter escolhido outro, o resultado seria o mesmo. Mas eu, sinceramente, não sei como a gente poderia mudar esse cenário. Pelo que eu ouvi, em termos práticos, é um risco estar em Brumadinho. Então, tipo, é um risco. É um risco estar em Brumadinho. Mas você, por exemplo, toma água com hormônio. Porque o hormônio não é tratado em nenhuma estação de tratamento de água. Você pode estar tomando algum metal pesado também. Porque nossas estações de tratamento de água do Brasil, Flórida, Iraque, que tem osmose reversa, tem ozonização, mas as estações de tratamento, elas não tiram hormônio, alguns tipos de metais do Brasil, tá? Todas. Se você for pesquisar, poucas têm tratamento avançado. Então, tratamento de efluente avançado e tratamento de água avançado. A água coloca cloro, flúor para não dar fluorose na população. Mas e o hormônio? Todo mundo vai no médico, pega a receita e vai comprar remédio? Não, você vai na farmácia e compra remédio. O que existe uma super pesquisa aqui na Unicamp, porque eles estão desesperados. As indústrias farmacêuticas estão na Unicamp batendo na porta todo dia lá. As indústrias farmacêuticas querem que alguém descubra alguma coisa que tire os fármacos da água. Os fármacos estão na água, eles são nano. Não estão sendo retirados. E a gente está ingerindo. Nosso corpo elimina alguns. Eu não sei os que nós acumulamos. Eu sei que metais o nosso corpo acumula, infelizmente. Mas, em relação à sua pergunta, tá? Em relação à sua pergunta, toda empresa, quando ela é responsável, ela tem que arcar financeiramente com as multas e existe um processo de biorremediação e a legislação que fala sobre o PRAD, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, ou reabilitação, que está tendo uma mudança aí na lei de recuperação, porque não existe mais recuperação, é reabilitação. Então o PRAD, que é um plano de reabilitação estipulado por lei, tem uma lei que fala isso, a empresa ela tem que recuperar todo o dano feito. Essa recuperação, por exemplo, quando você tem um posto de gasolina lá na esquina da tua casa e ele está vazando óleo diesel e vai receber uma multa, ele vai contratar uma empresa para fazer uma biorremediação, ou colocar bactéria, ou injetar oxigênio. Você não está sabendo, mas o poço lá está poluindo com pluma de contaminação.
no caso desse acidente, desse desastre, eles vão ter que olhar todas as esferas que foram afetadas, eles vão ter um tempo para reabilitar toda aquela situação. A priori, isso não está sendo feito, tá? Eles estão primeiro vendo a parte social. A parte ambiental, tem muito voluntário lá, tem muita gente que é voluntário que está trabalhando lá. SOS, a Mata Atlântica, está fazendo um trabalho fenomenal, eles estão fazendo coleta todo dia de água. As coisas que o governo teria que fazer, fiscalizar. Como que uma empresa vai mandar um laudo à empresa e o governo não tem uma responsabilidade de fazer como que a gente chama? Um prova, né? Um contra-prova. Se eu mando, é igual ao SAAI. O SAAI, ele vai fazer um levantamento mensal de água, levantamento da qualidade da água, e ele vai fornecer isso para o governo. O governo vem em que momento fazer a análise da água dele. A empresa privada, ela está dessa forma hoje. Ela emite um laudo, ela dá para o governo fala, ok, não tem contraprova. Cadê os contraprova? Então, assim, vocês são o futuro, vocês têm que começar a pensar nisso. Nós todos temos, os filhos de vocês vão sofrer isso. O que a gente está tomando hoje, eu não sei se daqui 30 anos a água que eu estou tomando, eu vou ter câncer, por exemplo. Mas existe um aumento de câncer? O que todo mundo faz junto? Toma muita água. Então... Bom, vamos lá. A questão do abraço em Brumadinho. A gente estava aqui, a Fátima, a gente estava discutindo. Não vou para Brumadinho porque eu vou aspirar o ar de Brumadinho, ou porque eu vou tomar a água a gente vai tomar muito mais cuidado, mas o ar a gente não tem como falar, não vou respirar desse ar. A gente tem que entender uma grande diferença aí no caminho. Uma coisa é visitar e ser turista em Brumadinho, uma coisa é morar em Brumadinho e ter contato com isso diariamente, esse contato diariamente que vai fazer a gente adoecer, que vai fazer a gente, entre outros processos. Então, visitar Brumadinho, estar em Brumadinho, abraçar Brumadinho, abraçar a cidade e a população de Brumadinho, é fazer gerar renda. É fazer essas pessoas que estão lá sem moradia, que estão lá... a gente faz isso girar, a renda precisa girar dentro de Brumadinho. A gente fala de economia, né? Exatamente. Mas aí isso me leva à questão que a professora de RH falou. Por isso que a gente tem um déficit muito grande de operacional. Exatamente. Ninguém quer trabalhar lá. Até porque a pessoa precisaria colocar em risco. Ela teria que, talvez, colocar a necessidade de uma cidade, de uma situação acima da dela, talvez. Só um detalhe, né? Brumadinho, o acidente lá, ele aconteceu num trecho de Brumadinho. Tem outra parte de Brumadinho que continua. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque a gente vê Brumadinho como se fosse Salto. É uma coisa né? só, né? E não é, a gente tem que olhar, né, o diâmetro, será que eu posso usar isso daí? Pra gente olhar um pouquinho para esse lado também. Só um detalhe, né? Nós temos os movimentos do ar, levando partículas de um lado para o outro. Níveis diferentes de contaminação, mas ela existe. Eu vou abrir para a última pergunta, porque os meus amigos falam pra caramba, vocês perceberam isso, né? Última pergunta. Aqui na frente, alguém pode me levar o microfone? Então, duas últimas perguntas, tudo bem? Duas últimas. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marcos, faço arquitetura e urbanismo. E a minha pergunta é se existe, né, nesse caso, algum projeto de engenheiros, né, ou de arquitetos para estudo do solo, para reconstrução, talvez, de moradias e até mesmo da história, né, de Brumadinho. Eu posso aproveitar para me posicionar sobre a pergunta passada também? Tá, então eu vou emendar as duas respostas, tá? É legal a gente pensar também que, ok, aconteceu o problema, a gente tem a Vale envolvida nisso, a gente tem as responsáveis, o governo teve envolvimento sim, mas a gente esquece de pensar na diversidade de projetos que a gente tem, que deram certo no Brasil e no mundo, que ainda dão, sejam de
de pequena escala ou de grande escala, falando de dois aí, o Cura Comunidade, por exemplo, que acontece no interior de São Paulo, que trabalha com habitações de baixa renda, cuidando dessas habitações, fazendo acabamento nelas e diversos outros, que daí por ONGs, por exemplo, assim como a gente tem programas privados que financiam esse tipo de coisa. E em grande escala, por exemplo, a Highline de Nova York, que partiu também de uma associação de moradores que precisava resolver essa problemática de uma estrada de ferro que estava trazendo doenças para a população. E a partir disso, a partir dessa organização que chamou a atenção do governo, fez com que isso fosse reabilitado. Voltando à questão dos projetos daí. Hoje, por exemplo, eu entrei novamente no site da Vale. Eu procurei nessa questão de onde estão essas famílias hoje. A gente tem pouquíssimas informações sobre como elas estão, onde elas estão. Casos específicos de noticiário de jornal. Né? A gente sabe que muitos casos assim de desastres são resolvidos através de concursos públicos de arquitetura, né? Mas se isso não for acontecer, esses projetos precisam acontecer. Talvez seja até uma brecha para nós trabalharmos no nosso escritório. Eu já estava pensando nisso, ia te falar depois. Trabalharmos no nosso escritório modelo aqui sobre projetos desse cunho. Né? Sobre projetos de habitação que tragam isso, sobre projetos, vocês arquitetos, alunos, né? Vocês fazem centros comerciais, fazem escolas ao longo do curso, né? Por que não pensar nesses temas sendo trabalhado numa esfera que não é regional, né? Aqui em Indaiatuba, Itu, São Paulo, mas sim pensar nisso para fora do estado, né? Não sei. É uma proposta bacana. Eu ia falar com a Rosi sobre isso depois. Depois eu podia ter estudado, mas... Enfim, espero ter respondido. A última pergunta. Boa noite, meu nome é Jennifer, sou do curso de RH, do ano de 2017 ainda. Bom, eu queria reforçar a parte de ajudar Brumadinho, porque assim, eu acompanhei o caso quando ocorreu, teve muita repercussão, a Rede Globo passou muitas informações ao vivo e no momento do rompimento dessa barragem, acho que não tenho certeza corretamente, mas 1 ou 2 dias depois, eles tiveram um alerta de uma nova barragem próxima daquela está se rompendo. Eu não sei se ela foi controlada, se ela já está corretamente fechada para não ocorrer esse desastre. E por isso eu pergunto, realmente existe a possibilidade de a gente reativar essa cidade, esse local onde foi contaminado? Porque com essa possibilidade de romper uma nova barragem, como que a gente pode estar visitando um local desse sabendo que pode ocorrer outro acidente? O complexo lá de Brumadinho, ele contém 7 barragens. A barragem do lado que corria o risco de se romper é a barragem 6. Hoje essa barragem está completamente monitorada e controlada, né? E todas as atividades ali pararam, né? Elas receberam stop. Tanto é que todos os sobreviventes que eram funcionários da Vale foram realocados para outras unidades, né? A gente tem que pensar que a cidade ela está um pouco distante da área da barragem. A área da barragem ela atingiu uma parte da população que estava jusante dela, né, à frente dela. E se uma nova barragem se romper, provavelmente a pluma de contaminação é a mesma, porque o caminhamento de projeto é este. É este. A maioria delas. As 7 barragens lá. Então, se um novo desastre acontecer, nós vamos ter novamente aí toda a contaminação e tal, mas não talvez perdas de vidas, né? Então, por exemplo, os bombeiros, gente, para eles trabalharem todos os dias lá, eles recebem um relatório de 3 em 3 horas de monitoramento das barragens que estão lá. Porque como tem pessoas trabalhando lá, eles não podem morrer, né? Eles não podem sofrer um novo acidente, né? Então, existe essa questão. A cidade, ela está separada disso, vamos falar assim, geograficamente falando. Teve uma parte que foi atingida,
e outra parte não, né? Então a gente precisa pensar que a cidade existe, ela tá lá. Ah, até que enfim, rolou uma timidez, Bianca Luiz. Não, pessoal, só uma última reflexão que a gente leu, né? Eu, a Rosa, acho que a professora Fátima também. O que o pessoal está fazendo com esse dinheiro recebido? Eles estão recebendo dinheiro. E o que vocês acham que eles estão fazendo com esse dinheiro? Alguém tem uma ideia? Eu acredito que tentando se sobreviver a todo esse desastre que ocorreu, porque hoje a cidade está devastada. Como ela não tem mais as visitas, os turistas, ela não está se mantendo com isso. Mas eu acredito que a ajuda atualmente não é o suficiente, porque no desastre de Mariana, eu vi umas reportagens anteriormente onde as cidades estão sofrendo preconceito dos próprios familiares em não querer receber visitas, não querer estar próximo daquela pessoa por conta dela ter participado do desastre, ser uma sobrevivente e poder carregar com ela uma doença que não tem cura, não sei. Então, a gente tem alguns casos assim, mas por incrível que pareça, o cenário é outro. O comércio local aumentou absurdo as compras, tá? Então, lojas de eletrodomésticos, eletrônicos, aumentou absurdamente. A receita da prefeitura triplicou, se não me engano. Automóveis, compraram muitos automóveis, pessoas largando os empregos por conta desse dinheiro. Então, é profundo quando a gente pensa nisso, né? Porque boa parte das pessoas acabaram esquecendo aquele ocorrido e sendo levados pelo materialismo. Muitos ainda vivem no luto, mas a maior parte está nessa parte de consumismo. E a gente ficou assim, assustado de ver tamanha proporção que esse dinheiro causou. É que para as pessoas, vale comentar aí que, como muito bem colocaram os colegas, nem toda a cidade de Brumadinho foi atingida e tem uma grande parcela da população que não perdeu parentes diretos. E essas pessoas, todo adulto em Brumadinho, naquele perímetro, está recebendo R$ 998. E algumas pessoas não têm essa noção, essa visão de que aquilo é provisório e de que aquilo, de fato, não resgata uma série de perdas que ele vai ter por um período muito mais longo. E uma das coisas que nos chamou a atenção é, além do consumo de eletrônicos, aumentaram enormemente as cirurgias plásticas. A quantidade de mulheres que colocou prótese de silicone em Brumadinho quadriplicou. Isso fala muito, novamente, do tipo de cidadão que nós somos, né? Preocupados, no mais das vezes, com miudezas, né, de indivíduo com pequenos desejos, pequenos mimos, às vezes não tão pequenos assim, dependendo do tamanho da prótese, né? Pode ser grandes mimos. Enfim, então fala um pouco do que a gente é como cidadão. Fala um pouco da necessidade da gente fazer, sim, uma reflexão mais profunda. E aí eu vou aproveitar esse gancho, né, para falar que é exatamente por isso que a gente provocou essa reflexão. Não só porque foi um desastre a questão de Brumadinho, mas é porque é preciso a gente pegar toda a nossa comunidade acadêmica para fazer uma reflexão mais profunda de que raio de cidadão a gente pretende ser, de que raio de profissional a gente pretende ser, que tipo de intervenção social a gente deve fazer, né? Como é que a gente pensa essa história? Essa história não se resume ao luto das famílias. Essa história, ela é muito maior. Essa história, ela simboliza muito quem a gente pode ser ou quem a gente deve ser como sujeito, como cidadão, como país. Acho que fica aí para se pensar. Eu quero agradecer enormemente vocês estarem aqui, suportando todos esses meus amigos até essa hora. Eu quero agradecer enormemente aos meus colegas professores que, quando eu falei, gente, o negócio é o seguinte, vou fazer um evento de Brumadinho, eu quero todo mundo junto. Teve gente que tentou fugir, mas eu amarrei o pezinho na mesa e ficou, né? E esse evento está pensado há muitos meses e ele foi elaborado com muito carinho. Eu espero que a gente volte a promover eventos assim, pensando transdisciplinarmente em contextos sociais do Brasil, contextos sociais do mundo. Tragam sugestões de temas, especialmente para o Tom, que está aqui representado pela Renata. Tragam sugestões de ideias para que a gente promova mais eventos assim. Muito obrigada, pessoal.